Olá, irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o Greiton Muniz Pena, participo do grupo de oração Nova Jerusalém, na Arquidiocese de Goiânia, paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. E Deus nos concede a graça, irmãos, nesse encontro de servos, de experimentar ouvir a palavra de Deus, de experimentar entender a palavra de Deus, de escutar o que Deus quer de nós. E uma dessas perguntas, o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Qual que é o meu papel como pregador? E dentro dessas perguntas, nesses questionamentos que eu tenho feito, nesses últimos tempos, uma resposta veio bem clara no meu coração, uma resposta veio bem clara que Deus me trouxe através de uma exortação apostólica do Papa Paulo VI, chamada Evangelii Nuntiandi. O Papa Paulo VI diz assim, evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho de Deus de maneira simples e direta. Evangelizar é, em primeiro lugar, irmãos, dar testemunho de maneira simples e direta de Deus revelado por Jesus Cristo no Espírito Santo. Dar testemunho de que no seu Filho ele amou o mundo, de que no seu Verbo encarnado ele se deu a todas as coisas e chamou os homens para a vida eterna. Evangelizar, irmãos, é testemunhar Deus de maneira simples. É testemunhar Deus da maneira mais tranquila que nós pudermos, da maneira mais simples que nós pudermos. A gente não precisa ficar inventando testemunho, inventando coisas ou tentando trazer coisas que não são da vontade de Deus. Por isso o tema proposto para essa pregação é: ouçamos com o coração. O meu coração precisa estar aberto à ação do Espírito Santo de Deus. Para ir com o coração aberto, eu conseguir ouvir o que Deus quer de mim. Ouçamos com o coração, consultemos o Espírito Santo para fazermos a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, testemunhar para fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus na minha vida? Evangelizar. Nós somos chamados a sermos profetas. Nós somos chamados a profetizar, a falar em nome de Deus. E o documento, o Evangelii Nuntiandi, o Papa Paulo VI, ele continua. A evangelização há de conter também sempre, ao mesmo tempo como base, centro e ápice do seu dinamismo, uma proclamação clara que, em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, como dom da graça da misericórdia do mesmo Deus. Já não há salvação, irmãos, imanente ao mundo, limitada às necessidades materiais ou espirituais. Quantas vezes nós temos colocado a nossa salvação, o nosso desejo, o nosso querer material, espiritual, como base da nossa salvação? Eu quero que Deus faça, mas tem que ser agora. Se Deus não fizer, ou a gente está determinando o tempo para Deus fazer as coisas. Eu não posso determinar um tempo para Deus fazer a vontade dele. Eu não posso determinar um tempo para Deus fazer, não a vontade dele, mas a minha vontade, porque a vontade de Deus, ele sabe o tempo que ele vai fazer. A vontade dele, ele sabe o momento certo que ele vai fazer. Por isso, o Papa Paulo VI continua: absoluto, que é o de Deus, salvação transcendente escatológica, que já tem certamente o seu começo nesta vida, mas terá realização na vida completa da eternidade. Evangelizar é, antes de tudo, irmãos, trabalhar e fazer a vontade de Deus. Toda a nossa sabedoria, não adianta eu ler a Bíblia 10 vezes, 12 vezes, não adianta eu ter uma boa eloquência, eu falar muito bem, eu me portar muito bem, eu ter uma boa postura diante da Assembleia, eu ter uma boa postura com o microfone na mão, se a minha sabedoria, se aquilo que eu estou pregando, se aquilo que eu estou falando não for vontade de Deus. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, pegar a Bíblia, pega a sua Bíblia, você que nos acompanha, livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 9, versículo 22, onde ele diz da verdadeira sabedoria.
verdadeira sabedoria. Olha o que o profeta diz para nós. Assim disse Javé, que o sábio não se glorie da sua sabedoria, que o valente não se glorie de sua valentia, que o rico não se glorie de sua riqueza, mas aquele que quer gloriar-se da sua riqueza, glorie-se disto, mas aquele que quer gloriar-se, glorie-se disto, de ter inteligência e me conhecer, porque eu sou Javé que pratico o amor, o direito e a justiça na terra, porque é disso que eu gosto. Oráculo de Javé. Se nós quisermos nos gloriar de alguma coisa, vamos nos gloriar de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer o Senhor. Por isso, eu preciso testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida. O que Deus mudou na minha vida. Saber que essa graça que emana do povo, essa graça que emana para o povo, essa graça que Deus faz na vida dos outros, ela não emana de mim. Eu, irmão, como pregador, nós como pregadores, nós não podemos fazer nada. Se Deus não agir através de nós, por nossas vontades, por nossas forças, não temos capacidade de fazer nada. Agora, se eu me entregar a Deus, se eu deixar Deus me conduzir, se eu deixar Deus me levar para a vontade dele, aí sim, Deus vai fazer muita coisa através de nós. Só que para isso, irmãos, nós precisamos agora voltar lá na nossa formação de carisma, voltar lá na prática dos carismas, fazer o nosso grupo de oração voltar a ser celeiro de carisma. Como? Eu preciso discernir o que é vontade de Deus. Para o meu grupo voltar a ter profecia, voltar a ter milagre, voltar a ter cura, voltar a ter palavra de ciência, que é o que nós escutamos muitas vezes. Quem nunca escutou falar, porque no meu grupo não tem mais profecia, porque no meu grupo não acontece mais cura, porque no meu grupo não tem mais palavra de ciência. Mas não tem porquê. O que nós pregadores estamos fazendo dentro dos nossos grupos? O que você tem feito dentro do seu grupo para isso acontecer? Então, é discernir a vontade de Deus. É discernir o que é querer de Deus. Sabe? Saber a hora certa de falar, saber a hora certa de silenciar, saber a hora certa de me colocar diante da assembleia para falar algo, para proclamar algo. Discernimento, irmãos, é dom. Se a gente pegar a Bíblia lá, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de 4 a 11, a gente vai ouvir ele dá o dom do discernimento dos espíritos. O que eu tenho feito com esse dom? O que nós temos feito com esse dom que Deus nos deu? Para aí eu conseguir entender e testemunhar que eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso pregar aquilo que já foi revelado, a Sagrada Escritura, o magistério da igreja. Não aquilo que é minha vontade, não aquilo que é próprio meu. O Código de Direito Canônico da Igreja, no parágrafo 760, ele diz assim, ó, no ministério da palavra, que deve basear-se na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia e no magistério da vida da Igreja, seja proposto integral e fielmente o ministério de Cristo, o mistério de Cristo. Então é de forma integral a revelação de Deus. Sendo que o povo de Deus se reúne em primeiro lugar pela palavra, presta bem atenção no que o Código Canônico traz para nós, como evangelizadores, como pregadores. Parágrafo 762. Sendo que o povo de Deus se reúne em primeiro lugar pela palavra do Deus vivo, a qual é sempre legítimo exigir dos lábios dos sacerdotes, os ministros sagrados tenham em grande estima o munus da pregação, porque um dos seus principais deveres é anunciar a todos o evangelho. E no parágrafo 768, o Código Canônico se refere a nós, pregadores da palavra. Os pregadores da palavra de Deus apresentem aos fiéis principalmente o que se deve crer e fazer para a glória de Deus e salvação dos homens.
Nós devemos, em primeiro lugar, como pregadores, o nosso testemunho, mostrar a glória de Deus para as pessoas. Para aí sim que essa glória de Deus leve, busque, transforme a vida desses homens e leve a salvação a esses homens, as pessoas que nos escutam. E o Código Canônico continua. A doutrina cristã seja apresentada de modo apropriado à condição dos ouvintes em razão dos tempos, adaptada às necessidades. Quando ela fala adaptada às necessidades, irmãos, é pregar para o povo. Não adianta eu querer falar bonito, não adianta eu querer falar palavras, inventar palavras bonitas, se o povo de Deus é simples. Se o povo de Deus vai entender na simplicidade. Quantas pessoas nós temos dentro do nosso grupo de oração? Quantas pessoas você conhece ou quantas pessoas eu conheço que testemunham que aprenderam a ler na Bíblia? Que não tem toda essa leitura, que não tem todo esse entendimento. Então não adianta a gente caçar a palavra bonita. Não adianta eu ter uma boa eloquência. Essas pessoas não vão entender aquilo que eu estou pregando. E como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou conseguir trazer isso? Aí volta de novo lá para o discernimento. Buscar na palavra de Deus o querer de Deus. É fazer a minha lectio divina, é fazer a minha preparação, é fazer o ciclo carismático na preparação da pregação. É ler, ouvir, meditar, contemplar a palavra de Deus. Não é repetir uma pregação. Eu já preguei sobre o amor do Pai zilhões de vezes. Eu estou acostumado. Não. É parar para ouvir, é fazer uma escuta profética. Senhor, o que o Senhor quer para essa comunidade? O que o Senhor quer para esse povo que me chamou? O que o Senhor quer para esse povo que eu vou pregar agora? Independente de quantas pregações eu já tenha feito, cada pregação é uma pregação diferente, cada grupo de oração é uma realidade diferente, cada encontro é uma realidade diferente. Eu não posso simplesmente parar naquilo que eu acho ou naquilo que eu gosto de pregar para ir pregar para o povo. Não, é fazer uma escuta profética, é escutar de Deus o que Deus quer. É entender, irmãos, que eu não sou o iluminado, eu não sou Deus. Tem muita gente que está pregando, tem muito pregador que está nos grupos de oração, ou muito músico, pregador, evangelizador, que acha que Deus só fala com ele. Não, porque Deus vai falar comigo. Se o irmão chegar perto dele e ele pega um microfone e esconde, coloca debaixo do braço. Ou então anda com 2 microfones no bolso. Deus só fala comigo. Deus não fala com outro. Só porque aí a gente não para ouvir de Deus. Por quê? Porque eu já sei o que eu vou profetizar, eu já sei o que eu vou proclamar de cura, eu já sei o que eu vou proclamar de milagre. Pregador que não está sabendo distinguir cura de milagre. Pregador que não está sabendo ouvir. A gente tem falado tanto de escuta profética, escuta profética, escuta profética. A gente não faz escuta profética. Nós estamos pregando, estamos rezando, só que a gente não está silenciando para ouvir Deus. A gente não está silenciando para ouvir o que Deus quer. Aí vamos de novo para a Sagrada Escritura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 26 a 33 por enquanto. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 26 a 33. Que Deus vem trazer para nós. Que fazer, pois, irmãos? Na Bíblia de Jerusalém, tradução de Jerusalém, que é a que eu estou lendo aqui, o título da leitura é assim, Os carismas, regras práticas. Regras práticas para o uso dos carismas. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos? Cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. Se nós voltarmos de novo na formação de carisma, a primeira formação, o que é carisma, o que é dom,
a gente vai entender que o meu dom, o meu carisma tem que ser para edificação da igreja. O único carisma que nós usamos para edificação própria é o dom das línguas, é a oração em línguas, quando eu estou rezando por mim. Esse dom é para edificação própria. Quando São Paulo fala que seja para edificação, é para edificação da igreja. Ele continua: se há quem fale em línguas, fala em 2 ou 3 no máximo, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há quem interprete, se cale-se o irmão na assembleia. Cale-se o irmão na assembleia. Irmão, não sai falando em línguas. Em primeiro lugar, se Deus te deu uma profecia em línguas, se Deus te deu uma fala em línguas, pergunte a Deus se há quem interprete. Se não há intérprete, cale-se. Fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados, os espíritos dos profetas estejam submissos aos profetas. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a palavra é clara. Quanto aos profetas, profetizem 2 ou 3, um de cada vez, e os outros julguem. O que nós estamos vendo ser feito dentro dos grupos de oração? A pessoa, ela profetiza, ela julga, ela louva e ela reza. Por quê? Porque não está tendo escuta profética, porque nós não estamos escutando. Quantas orações a gente está vendo, ou a gente tem feito, que está atravessando pregação, que está fora daquilo que foi pregado, que está fora daquilo que foi falado. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo. Pregador tem que ser dócil à ação do Espírito Santo. Pregador tem que ter o coração aberto à ação do Espírito Santo. A palavra é clara. O profeta tem que estar submisso ao espírito do profeta. Qual o espírito que rege o profeta? O Espírito Santo de Deus. O profeta, a gente não aprendeu que é aquele que fala em nome de Deus. Então, irmãos, nós precisamos parar e silenciar. Silenciar para ouvir Deus. Eu não sou iluminado, eu não sou dono da verdade. Os iluminados fundaram a igreja protestante, que achava que Deus falava só com eles. Eu não posso ser protestante dentro da igreja católica. Eu não posso ser protestante dentro da renovação carismática católica. Eu não posso achar que Deus vai falar só comigo. Todos nós somos chamados a ser profetas. Todos nós somos chamados a profetizar. Lá no livro dos Números, se a gente parar para ler o livro dos Números, lá no versículo 29 seguintes, quando Deus manda Moisés colocar os 70 anciãos e fica 2 de fora, Eldade e Medade, eles começam a profetizar na tenda e vem aquele jovem correndo. Moisés, estão profetizando na tenda. Josué fala para Moisés, manda que cale. Moisés fala, tem ciúme de mim porque oxalá todo Israel fosse profeta, oxalá todo o povo de Deus profetizasse. Por que eu vou achar que o irmão que está no grupo de oração, o irmão que está comigo participando ou que está comigo numa missão, que Deus não pode falar com ele? Por que eu tenho que parar uma oração no meio para falar aquilo que eu quero? E outra coisa, quando Deus me dá uma profecia, irmãos, eu tenho que silenciar. Eu tenho que ouvir. Nós não estamos fazendo isso. Quantos pregadores não estão fazendo isso? Eu falo, nós, porque eu sou pregador também, porque eu posso cair nesse erro também. E São Paulo continua lá no versículo 36. Vamos lá. Porventura a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Porventura nós foi que escrevemos ou que inspiramos a palavra de Deus? Ou fostes vós o único a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito,
reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Se alguém julga ser profeta, reconheça nas coisas que vos escrevo. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é o reconhecido. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem. Nós não podemos impedir um irmão de profetizar. Nós não podemos impedir alguém de profetizar junto de nós, ou alguém de proclamar uma palavra de ciência, ou uma palavra de sabedoria. Porque nós não somos donos da verdade, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono... Tem muita gente que acha, né? Igual eu falei, é dono do microfone. Se ele está conduzindo uma oração, se ele está pregando, alguém chega perto, ele sai de perto, ele some. Aonde está a minha humildade, aonde está a minha simplicidade de pregar? Aonde está a minha simplicidade de virar para Deus e falar, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas isso muitas vezes acontece, irmãos, porque nós não sabemos qual que é o nosso papel de profeta. Nós não sabemos qual que é a minha posição de profeta. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2584, deixa bem claro para a gente o que nós somos como profetas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2584. Na face a face com Deus, os profetas aurem luz e força para a sua missão. Sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus. Às vezes um debate ou uma queixa. Sempre uma intercessão que aguarda e prepara a intervenção do Deus Salvador, Senhor da história. Vamos lá mais uma vez. Catecismo, parágrafo 2584. No face a face com Deus, se o profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que está face a face com Deus. Os profetas aurem luz e força para a sua missão. Irmão, se eu não tiver face a face com Deus, se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não ouvir Deus, como é que eu vou fazer minha missão? E o catecismo continua. Sua oração não é a fuga do mundo infiel. Como é que eu vou ser profeta? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou evangelizar se eu não rezo? Se a pessoa te liga e te convida para pregar num grupo de oração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é rezar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é rezar. A minha oração ela tem que ser uma escuta de Deus. Aí entra de novo, escuta profética. Por quê? Porque Deus está me colocando como profeta naquele grupo de oração. Porque Deus está me colocando como evangelizador naquele grupo de oração. Porque Deus vai me levar para aquele grupo de oração para falar aquilo que é a vontade dele. E não a minha vontade, de novo. Então eu posso sim questionar com Deus. Eu posso sim, Senhor, o que é que o Senhor quer? Muitas das vezes eu posso me queixar com Deus. Senhor, mas o Senhor quer que eu faça isso? Como é que o Senhor quer que eu faça isso? Eu não dou conta. Aí quando eu me reconheço que eu não dou conta, aí Deus age. Por quê? Porque a minha oração ela tem que ser sempre uma intercessão que aguarda. Quem aguarda, irmãos, espera. E quem espera, espera em silêncio. E prepara uma intervenção de Deus Salvador, Senhor da história. De novo, volto a dizer, a intervenção, a salvação, ela vem de Deus. Eu não sou dono da verdade. Eu preciso voltar ao meu chamado inicial. Falar de Deus, falemos de Deus ao povo, falemos de Deus às pessoas dentro do grupo de oração. Papa Bento XVI escreveu um documento chamado Verbum Domini, e no parágrafo 94 do Verbum Domini, o parágrafo 93 é conhecido nosso já de muito tempo, quando o Papa Bento diz, né, somos apenas servidores da palavra. Só que o parágrafo 94, o título dele é Todos os batizados responsáveis pelo anúncio. Uma vez que todo o povo de Deus é enviado, o sínodo reafirmou que a missão de anunciar a palavra de Deus
é dever de todos os discípulos de Jesus Cristo em consequência do seu batismo. Nenhuma pessoa que crê em Cristo pode sentir-se alheia a esta responsabilidade que deriva do fato de ela pertencer sacramentalmente ao corpo de Cristo. Essa consciência deve ser despertada em cada família, paróquia, comunidade, associação e movimento eclesial. Portanto, toda a igreja, enquanto mistério de comunhão, é missionário e cada um, no seu próprio estado de vida, é chamado a dar uma contribuição incisiva para o anúncio cristão. Verbum Domini, parágrafo 94. Ou seja, nós somos chamados a voltar lá no início. Qual que é a missão da igreja? Evangelizar. Levar a palavra. Levar Jesus. Agora, levar Jesus como? Responda essa pergunta para você agora. Como é que você tem levado Jesus? Como é que você tem mostrado Jesus? Como é que nós temos mostrado Jesus? Quantas pessoas a gente tem enxergado e quantas pessoas a gente tem visto dentro da igreja, né? Preocupados com técnica vocal, preocupados com eloquência vocal, imitando os coaches, trazendo os coaches para dentro da igreja, até o gestual, irmãos. Como é que nós temos colocado isso diante de Deus? Aí, o mesmo documento que eu comecei, o Evangelii Nuntiandi, no parágrafo 75, o Papa Paulo VI ele traz assim para a gente, ó. Nunca será possível haver uma evangelização sem a ação do Espírito Santo. Nunca é possível, irmãos, haver uma evangelização sem a ação do Espírito Santo. Sobre Jesus de Nazaré, esse Espírito desceu no momento em que ele foi batizado. Se o próprio Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, por que que eu quero agir pela minha vontade? Por que que eu quero agir por aquilo que eu acho que é bonitinho? Por que que nós queremos agir dessa forma? E o Papa continua. Depois que o Espírito desceu sobre Jesus, depois foi conduzido pelo Espírito e viveu no deserto o combate decisivo. Irmão, essa palavra decisivo, ela se repete lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2819. Os tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo, onde trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. O próprio Jesus viveu esse combate e foi guiado e foi conduzido pelo Espírito Santo. Depois foi conduzido pelo Espírito que ele viveu no deserto, o combate decisivo, e superou a última prova antes de começar sua missão. Foi com a potência do Espírito Santo ainda que Jesus voltou para Galiléia e inaugurou a sua pregação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Jesus se retirava para rezar, Jesus se retirava para ouvir. Por isso, mais uma vez eu quero frisar, irmãos, nós precisamos voltar a ouvir Deus. Nós precisamos voltar a ouvir a vontade de Deus. Ouvir com o coração, de coração aberto, Senhor, o que o Senhor quer questionar, perguntar de Deus. E o Papa continua, ele que ainda hoje, como no início da igreja, age em cada um dos evangelizadores e se deixa possuir e conduzir por ele. Ou seja, Jesus se deixou conduzir, os apóstolos se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, o princípio da igreja foi conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos foi dado no dia de Pentecostes, para quê? Para que nós sejamos conduzidos. E o Papa ainda continua, as técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele. De igual modo, a dialética mais convincente sem ele permanece impotente em relação ao espírito dos homens. E ainda,
os mais bem elaborados esquemas com bases sociológicas, psicológicas, sem ele, em breve se demonstram desprovidos de valor. Aqui, irmãos, eu queria trazer uma outra questão para a gente já ir finalizando esse momento. O Papa Paulo VI, esse documento, Evangelii Nuntiandi, se vocês quiserem buscar depois, ou baixar em PDF, ou comprar, ele é baratinho. O Papa fala aqui, ó, ainda os mais bem elaborados esquemas, com base sociológica e psicológica, sem ele, sem o Espírito Santo, em breve se demonstram desprovidos de valor. Lá em 1975, irmãos, 45 anos atrás, 45 anos atrás, o Papa já falava que a base psicológica e sociológica, se não for voltada e direcionada pelo Espírito Santo, não tem valor. O que nós estamos vendo hoje de coaches dentro da igreja, trazendo, você pode, você é capaz, você consegue, a força está em você, você vai porque você consegue. Não, sem a ação do Espírito Santo a gente não consegue. Então eu, como pregador, tenho que mostrar para as pessoas o que você consegue se você se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Você consegue se você deixar se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta nada eu trazer palavra bonita, trazer um Jesus que é amor, um Jesus que é misericórdia, mas eu tenho que trazer um Jesus que é justo. Eu tenho que trazer um Jesus que cobra uma mudança. Que mudança é essa? Conversão. Quantas vezes na Bíblia nós escutamos, vai e não tornes a pecar. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo de novo a nossa vontade. E o que acontece conosco quando nós não pregamos aquilo que é vontade de Deus? Vamos de novo lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 28. Se você tem a possibilidade, depois leia o capítulo 28 todo, do livro do profeta Jeremias. Mas aqui nós vamos ler dos versículos 12 ao 16. Jeremias 28, versículo 12 a 16. Mas aconteceu que depois que o profeta Ananias quebrou os canzis do pescoço do profeta Jeremias, a palavra de Javé foi dirigida a Jeremias. Vai dizer a Ananias, assim disse Javé, tu quebrastes os canzis de madeira, mas colocastes em lugar deles canzis de ferro. Porque assim disse Javé dos exércitos, Deus de Israel, eu colocarei um jugo de ferro no pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão, e eu lhe entregarei até mesmo os animais. E o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, escuta, Ananias, Javé não te enviou, e tu levas este povo a confiar na mentira. Por isso assim disse Javé, eis que te retirarei da face da terra. Neste ano morrerás, porque anunciastes a revolta contra Javé. Se nós pegarmos a Bíblia Ave Maria, eu li aqui na tradução de Jerusalém, o profeta Jeremias diz a Ananias, nesse ano mesmo tu vai morrer. É Deus que revela. Quantos pregadores ou quantas pessoas a gente viu ou a gente cresceu junto, nós admiramos e vimos pregar, que hoje não estão mais nem na igreja, que hoje não participam mais nem da missa. Por quê? Porque morreram espiritualmente falando. Por isso, irmãos, o desejo, a necessidade principalmente de ouvir a Deus. E de novo, versículo 15 do capítulo 28 de Jeremias. E Jeremias acrescentou-se ao dirigir-se ao profeta Ananias. Ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor. É tu que arrasta o povo a crer na mentira. Será que eu não estou arrastando o povo a acreditar naquilo que eu quero? Será que eu não estou arrastando o povo de Deus a acreditar, a confiar naquilo que eu quero que ele confie? Como é que está a minha entrega a Deus? Será que eu realmente estou levando o povo a isso? Por isso, irmãos, é necessário ouvir com o coração, estar aberto à ação do Espírito Santo de Deus, ser dócil à ação do Espírito Santo de Deus, e assim fazer a vontade do Senhor. Assim fazer a vontade de um Deus que
me chama a ser conduzido pelo Espírito Santo. Independente de quantas vezes nós pensamos em desanimar ou pensamos em desistir, Deus não quer que nós desanimemos, Deus não quer que nós desistamos. Deus não quer que na sua dificuldade momentânea você desista. Mas também Deus não quer que na sua euforia você saia falando aquilo que Ele não mandou. Nós não podemos falar aquilo que Deus não mandou, aquilo que Deus não quer. Irmãos, nós não podemos parar naquilo que eu penso, naquilo que eu quero. Se Deus me chamou, se Deus me escolheu para ser pregador, eu preciso pregar e falar aquilo que Deus quer. Como é que está o me deixar conduzir por Deus, o me deixar guiar por Deus? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 900, ele fala: uma vez que todos os fiéis leigos são encarregados por Deus ao apostolado em virtude do batismo. Olha só, nós somos encarregados por Deus. Eles têm a obrigação e gozam o direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que só por meio dele que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Então é pregar, levar o Evangelho, levar Cristo a ser conhecido, não levar o pregador a ser conhecido, não fazer com que eu seja reconhecido. É ouvir Deus, é buscar de Deus aquilo que Ele quer, é me deixar ser conduzido por Deus. Então que nós possamos pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós possamos pedir a ação do Espírito Santo na nossa caminhada, no nosso ministério, na nossa família. Para quê? Para ouvir. Para não acontecer como aconteceu com o profeta Ananias, para que nós não caiamos, irmãos, na ousadia de achar que a verdade é minha, plena e absoluta. Não, a verdade é Deus. Por isso, mais uma vez, vamos abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo de Deus agir, ser dócil a essa ação do Espírito Santo, ter docilidade ao Espírito Santo de Deus e deixar ser conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser evangelizador. E sempre lembrando, irmãos, Deus é simples. Deus quer de nós a simplicidade, a nossa obediência. Eu não consigo fazer a vontade de Deus, eu não consigo levar Deus, eu não consigo pregar Deus se eu não for obediente. Por isso, é necessário, mais uma vez eu volto lá no início, ter conhecimento, ter intimidade com a palavra de Deus. Fazer a minha lectio divina, fazer a preparação da minha pregação. Eu recebi um tema de uma pregação, rezar, pedir a Deus para Ele me mostrar o que Ele quer nesse sentido. Então peçamos a Deus, irmãos, nesse momento, que Ele venha com o Espírito Santo e haja sobre cada um de nós. Peçamos a Deus que Ele venha com a graça do seu amor e da tua misericórdia e transforme o meu servir. Faça de mim um servo fiel, um servo obediente. Senhor, te pedimos, vem com teu Espírito Santo. Conduz, Senhor, o meu chamado, conduz o meu ministério. Eu me coloco diante de Ti e peço que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu seja, Senhor, verdadeiramente servo, verdadeiramente evangelizador, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que Nossa Senhora nos abençoe e interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.